comecei a estudar saxofone, eu comecei no saxofone erudito. Eu já estava no 5º ano desse curso erudito quando foi implantado o curso MPB Jazz e eu me inscrevi. Terminei o curso erudito, mais um ano, mas nesse último ano de erudito, eu também estava já estudando a improvisação. E eu gostei muito, porque foi um novo universo. Até então eu só sabia ler partitura, era preso à partitura. Claro, a música erudita me trouxe muitos benefícios, de leitura, de técnica, mecanismo, articulação, que me ajudou muito na improvisação. Mas o estudo de improvisação é um pouquinho diferente, porque você tem que estudar os acordes, os arpejos. Claro, depende da técnica, mas você acertar as notas, você ter as notas em mente. Então, saber quando que é uma terça maior, quais são as notas que você tem que tocar, conhecer as cifras. Assim que você aprende as tríades, você tem que aprender as tétrades, tocar com sétima. Aí você acha que já terminou, aí vem as nonas, vem a 11ª, 13ª, daí quando usar, em quais momentos usar, aí vem as análises melódica, análise harmônica, mas tudo passo a passo, então tem que ter paciência. Então a gente não pode julgar aquele músico famoso que ele toca com facilidade. Não, ele estudou muito. Ele também começou do zero e chegou aonde ele está hoje. Então nós também temos que seguir esse caminho. Você também tem que começar passo a passo, aprendendo intervalo, harmonia, conceitos harmônicos, conhecendo as tríades maiores, menores, diminutas, aumentadas, depois acrescentar as sétimas, depois conhecer as extensões dos acordes. Por quê? Todo esse conhecimento, conhecer os modos, as escalas, as cadências, todo esse conhecimento, todas essas ferramentas você vai usar quando você estiver improvisando. Não que você vai usar tudo ao mesmo tempo, mas você vai ter mais opções de segurança na hora de improvisar. Improvisar ajuda muito em todos os sentidos na música, no seu dia a dia musical, nos seus estudos, no seu instrumento. Você gostaria de evoluir nos seus estudos no saxofone, melhorar, aprimorar a sua técnica no instrumento? Você já toca há algum tempo, mas está incomodado por tocar sempre as mesmas coisas, os mesmos exercícios, os mesmos estudos, as mesmas músicas, e isso está se tornando um tédio para você. Ou ainda, você é iniciante, já aprendeu toda a questão técnica, a parte técnica inicial do instrumento e quer evoluir, quer dar um passo a mais, ter um nível intermediário no instrumento, melhorar a sua técnica, avançar aí nos seus estudos no saxofone. Talvez você já tenha visto, ouvido alguns músicos interpretarem algumas melodias, como colocar algumas notas a mais, trabalhar a rítmica, dar uma interpretação, enriquecer aquela melodia. Isso depende da técnica do instrumento, como também da técnica de improvisação. Outra situação que você já pode ter ouvido e até assistido é alguém que dá o tom para o músico e o músico sai tocando sem partitura, criando ali melodias, improvisando. Como também ter apenas a partitura com cifras e começar a criar melodias dentro daquela base harmônica. Então, todos esses pontos dependem da técnica do instrumento, conhecimentos harmônicos e técnicas para iniciar os estudos na improvisação. E todos esses pontos dependem de planejamento e de uma boa orientação. Sem uma boa orientação você não consegue, você pode se perder aí no caminho da improvisação, ou seja, da melhora da técnica do seu instrumento. Estude o saxofone,
desde os meus 13 anos de idade. Tive o privilégio de estudar com músicos e professores nacionais e internacionais ligados à técnica de saxofone, como também à improvisação. Gravei o meu primeiro CD instrumental com as minhas composições, chamado Samba Trocado. Atualmente eu trabalho com aulas particulares de improvisação e técnica de instrumento, trabalho em escolas de música e conservatório, ensinando músicos e alunos iguais a você. Veja o depoimento desse meu aluno. Ele começou do zero comigo, aprendendo as posições no saxofone, depois aprendeu a técnica de leitura e hoje está aprendendo a improvisar. Dá uma olhada. Olha, eu sempre achei muito bacana quando eu via o pessoal improvisando, né? Aquela coisa bacana, quando voltava fazia diferente. E eu sempre tive vontade de aprender a fazer isso, né? Mas eu não tinha ideia, noção, como que faz isso, né? Eu sabia que era em cima de uma sequência de acordes de uma determinada, que servia para uma determinada música. Mas depois eu conheci o método do Ed, e partindo assim de um princípio assim bem básico para mim, que era leigo em improvisação, eu percebi que não é bicho de sete cabeças. Estou muito contente porque esse início que eu tive com ele, hoje, quando eu vejo o pessoal fazendo, por mais que complicado que seja, por ser um músico de um nível muito alto, né? Mas eu sei basicamente o que tem ali naquele conteúdo, em cima do que ele está fazendo aquilo. Então eu achei muito legal e daqui para frente o meu projeto é chegar nesse nível. 2, 3, 4. Muitos alunos acham que improvisar é tocar qualquer nota, fazer qualquer coisa em cima de uma base harmônica. Cuidado, não é bem assim. Você precisa da criatividade, mas precisa de técnicas para trabalhar dentro de um contexto musical. Então você tem uma sequência de acordes, que nós chamamos de cadências ou cadência harmônica, e ali você tem algumas regras que você deve seguir. Mas essas regras são notas do acorde, notas de passagem. Aí o que você vai fazer com as notas do acorde, com as notas de passagem, vai fazer parte da sua criatividade. Então muita gente acha que não é importante estudar arpejos, conhecer os acordes, saber ler uma cifra, quais escalas usar em determinada cifra, em determinado acorde. Isso é muito importante. Então não é tocar qualquer coisa, além da questão técnica do instrumento, que vai envolver a questão rítmica e também a questão da articulação. Então esses pontos precisam ser trabalhados para ter aí um bom início, um passo a passo no começo da improvisação. Então é um estudo sério, a improvisação não é qualquer coisa para ser feita na música, precisa ser estudado, analisado. Então, como analisado? Eu tenho lá uma harmonia, vou ler aquilo, vou interpretar, aí vou ver quais ferramentas eu posso usar, e essas ferramentas são as escalas, as notas do acorde, notas de passagem. Então, com essas ferramentas que eu vou trabalhar, eu vou criar a minha melodia. Como eu vou começar a minha melodia, tem técnica, como eu vou terminar essa melodia, como eu vou articular essa melodia, qual rítmica eu vou usar nessa melodia. Então, veja quantos pontos são importantes aí para começar a improvisar bem. Claro, tudo passo a passo. Você vai aprendendo técnica por técnica, até conseguir unir todos esses pontos do qual eu falei. E a questão de você estudar improvisação ajuda muito
na questão da percepção musical. Você consegue ouvir melhor o grupo que você está tocando, a harmonia que está acontecendo naquele momento. Se você está tocando num naipe, você consegue prestar atenção na distribuição das vozes. As vozes nada mais são do que notas, né, do acorde que estão sendo colocadas ou distribuídas para determinados instrumentos. Então você consegue também entender melhor se a música tem acordes maiores, tem acordes menores, você consegue identificar aquela harmonia. Então é importante estudar improvisação porque vai melhorar até o seu gosto musical. Você vai começar a entender melhor as estruturas musicais. Então você vai ver que determinadas músicas foram compostas de uma maneira correta, outras não. E eu não estou falando aqui de estilo musical, eu estou falando de estrutura da música, das cadências harmônicas usadas. E a estrutura não tem a ver com quantidades de acordes, e sim a maneira que é usado cada acorde para compor uma música. Então, como já falei na minha história, é um universo aí tremendo e muito legal na questão da criatividade. É um outro lado da música que eu acredito que seja importante que todos os instrumentistas aprendam. E você que toca saxofone, com certeza aprender a improvisar vai te ajudar muito musicalmente. Na tela você está vendo aí um exercício básico para começar os seus estudos na improvisação, que é um estudo de arpejos, pensando harmonicamente, usando primeiramente as tríades maiores, começando pela nota mais grave, indo até a nota mais aguda. Eu vou tocar para você ver como funciona esse estudo. Então, é um exercício de arpejo. Ele não é apenas um exercício técnico. Por quê? Eu estou estudando as tríades e também trabalhando as inversões, a primeira inversão e a segunda inversão. Eu fazendo esse estudo, eu já estou começando a criar melodias. Se eu começar a tocar a partir da terça ou a partir da quinta, também já estão aí novas frases. Eu posso usar já essas frases na minha criatividade, na minha improvisação. Se você ainda não tem técnica para fazer esse estudo, tenha um pouquinho de paciência e faça os exercícios básicos para daí você entrar nesses estudos mais avançados. Então não se preocupe, estude lá a questão da leitura, melhore a técnica no instrumento, a questão do mecanismo, aí você já vai estar apto a começar a estudar improvisação. Imagine você tocando, lendo uma partitura com uma boa técnica de leitura rítmica e melódica, com uma boa técnica de articulação, um bom mecanismo, uma boa digitação no instrumento e até criando algumas melodias com as técnicas básicas da improvisação. Você saindo de um nível básico no instrumento, caminhando para estudos mais avançados no saxofone. Imagine você impressionando seus amigos, até seus familiares, tocando com um som equilibrado em todas as regiões do instrumento, com um bom timbre, bem afinado em qualquer região do instrumento. E também tendo segurança de tocar independente da formação instrumental em que você está participando. Olá, sou Ed Fogaça e a partir de agora vou te apresentar uma grande oportunidade para que você aprenda a ler ritmicamente e melodicamente estudos mais complexos, como também exercícios de articulação,
também exercícios de mecanismo e técnicas básicas como montagem de tríades e aplicação dessas tríades no instrumento para você começar, iniciar os estudos na improvisação. Assista esse vídeo até o final que você saberá todos os detalhes. Mas antes eu quero te parabenizar por você chegar até aqui. E é um sinal que você tem um grande interesse nesse grande curso. Conforme você aprendeu nos vídeos anteriores, para participar desse curso completo sobre o início da improvisação, você precisa ter uma técnica, uma base sólida de estudos básicos no saxofone. Se você se enquadra nesse perfil, você está apto a entrar para essa turma. Eu terei o maior prazer em te ensinar. Existem muitas informações soltas, espalhadas pela internet, e você pode demorar anos para encontrar essas informações corretas, já que essas pessoas e até esses professores que tentam ensinar, passar esses estudos, sequer têm uma base sólida, fundamento para ensinar uma outra pessoa. Eu gravei o meu primeiro CD em 2007 com músicas compostas, todas as composições próprias. Então, não quer dizer que eu seja o bambambam, o dono da verdade, mas a experiência dos anos que eu dou aula, como também a gravação desse CD, trabalhando com música instrumental, trabalhando com técnicas no instrumento, isso me ajudou a ter mais segurança em tocar, como também ser um professor, conseguir passar as informações corretas para cada aluno. Mas eu quero te mostrar a minha bagagem, a minha base sólida para você. Eu comecei a estudar saxofone com 13 anos de idade. Conheço alguns estudantes de música, como também conheço alguns músicos profissionais que tentam improvisar, ou seja, enriquecer uma melodia ou tentam também interpretar uma cifra, mas cometem erros porque não estudaram a questão básica nos estudos da improvisação e estudos básicos de harmonia. Você mesmo já pode ter tentado tocar dessa maneira e também cometeu os mesmos erros. Então, improvisação é um estudo sério, precisa levar de uma maneira consciente, passo a passo. E nesse treinamento eu quero a cada módulo ir trazendo esse novo conhecimento da improvisação, trazendo oportunidade para que você possa começar a improvisar já com poucas notas, ou seja, conhecendo as tríades já tem como você criar melodia. Mas vamos lá, vou explicar como irá funcionar esse curso. O curso é composto de 7 módulos e a cada módulo tem 5 aulas. E esses módulos são liberados semanalmente, ou seja, você receberá novas aulas a cada semana. Por que eu fiz isso? Para que você possa estudar com calma cada conteúdo de cada aula, passo a passo, sem pular etapa. Então, no módulo 1, você já começa, se você não estudou ainda na questão de teoria, a classificação de intervalos, tem exercícios para você trabalhar essa questão para começar a montar as tríades nos próximos módulos. Você também começa com as síncopas, estudando ritmicamente as síncopas. No segundo módulo já tem uma música no repertório usando a célula rítmica com síncopa. Também você já vai aprender a montar as tríades maiores e as tríades menores. Também outra célula rítmica na leitura rítmica e melódica que você vai aprender vão ser as semicolcheias. No terceiro módulo vai ser interessante, porque você vai colocar em prática os estudos das tercinas e também já vai começar a praticar os improvisos, ou seja, trabalhando com as tríades que você montou. Primeiro você vai fazer o trabalho técnico de colocar em prática no instrumento cada tríade, com cada nota pertencente a cada tríade, e depois você vai começar a criar melodias com as tríades, tanto nas tríades menores como nas tríades menores, mas você vai começar primeiramente com as tríades maiores. No quarto módulo teremos mais músicas para o seu repertório, como também estaremos trabalhando variações rítmicas, notas pontuadas, tercinas, semicolcheias, síncopas
também, além de continuar praticando as tríades maiores e menores, continuando o trabalho de iniciação na improvisação. No módulo 5, nós vamos trabalhar com as duas tríades, a tríade maior e a tríade menor, improvisando já. Então, no módulo 5, você já vai criar melodias no modo maior e no modo menor. Claro, ainda usando apenas as tríades. Também você vai começar a ver exercícios básicos de articulação. Primeiramente o tenuto e depois o staccato. No 6º módulo, você vai aprender a tocar o compasso composto, a entender como se toca o compasso composto. Porque até então, tudo que você estava vendo com relação à leitura rítmica, você estava vendo num compasso simples. Agora começa a ver e a entender o compasso composto. Como também a começar a montar tríades diminutas e tríades aumentadas. São tríades mais dissonantes. Então você vai montar teoricamente e começar a praticar no instrumento. E no 7º e último módulo, continuam as músicas para o seu repertório dentro da rítmica que você vai aprendendo, como também improvisar nessas duas últimas tríades, nesses dois últimos modelos de tríades. Tríades aumentadas e tríades diminutas, tá ok? Então, eu fiz aí um breve resumo de todo o curso em 7 módulos. Claro, você fazendo cada módulo, cada exercício com calma, paciência, passo a passo, de maneira consciente, sem pular etapas, eu tenho certeza que você vai ter um nível muito bom aí, intermediário, digamos assim, que você já vai entender boa parte de leitura rítmica e melódica, como também uma boa base de harmonia. Então, você terminando esse curso, não dá para dizer que você é um iniciante. Por quê? Porque você já tem uma boa leitura, conhece compasso simples, conhece compasso composto, conhece, digamos assim, o alicerce da harmonia, os 4 modelos de tríades colocados em prática, tanto no instrumento como também na improvisação, na criação de melodias. Eu tenho certeza disso, que esse curso é muito bom e eu confio nesse treinamento. Hoje, o seu investimento nesse treinamento é de apenas R$ 497 e você poderá ainda parcelar no seu cartão de crédito até em 12 vezes de R$ 48,42. Por que trato de um investimento? Porque esse conhecimento, após você aprender, ninguém poderá tirá-lo. E ainda você pode ensinar outras pessoas, outros músicos. Eu poderia tranquilamente cobrar mais por esse curso. Mas como estamos passando aí por momentos difíceis, momentos econômicos no país difíceis, então eu pensei em cobrar um valor justo e que você possa pagar com tranquilidade. Mas eu posso aumentar esse valor nas próximas turmas que eu for montar futuramente. Após o pagamento, você receberá uma senha e login para ter acesso ao curso. O curso é 100% online. Não importa de que lugar você seja, que você esteja, pode ser Campo Grande, Bauru, Fortaleza, Curitiba, Goiânia, Rio de Janeiro, enfim, em qualquer lugar que tem acesso à internet, você pode assistir às aulas do curso. Nosso sistema também foi feito para que você possa assistir às aulas no celular. Outro ponto importante, a cada aula liberada, você terá as partituras e também os playbacks. Por que esse trabalho com playbacks? O trabalho com playback ele é muito importante na questão rítmica, como também você ter aí uma noção do que você está tocando com uma base harmônica. Isso vai te ajudar na questão da afinação, como também já ter aí uma prática de grupo, mesmo que seja com um playback, você já tem uma ideia de como que é tocar ou até improvisar com outros instrumentos, com instrumentos harmônicos. Então, esse estudo com playback é muito importante. Claro, os exercícios técnicos você faz primeiro sem o playback, para depois você colocar os playbacks quando você estiver bem seguro da parte técnica, da parte de leitura.
a mesma coisa com a questão da improvisação. Assim que você tem as trilhas bem seguras, você faz as improvisações com os playbacks. Então, o que você está esperando? Clique no botão abaixo e adquira agora esse treinamento. Temos um chat abaixo para que você possa tirar qualquer dúvida. Caso você não tenha muito tempo disponível, não se preocupe. Este curso ficará disponível por 2 anos, tempo suficiente para você estudar nas horas vagas. Então, clique no botão abaixo e faça a sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Não quero tumulto de alunos, digamos assim, e sim qualidade limitadas para que eu possa trabalhar de uma maneira tranquila e honesta para dar um bom suporte. Caso você não goste desse treinamento, que eu acho difícil de acontecer, você tem 15 dias para decidir e devolvo 100% desse valor investido. Agora, o que falta para você decidir? Clique no botão abaixo e te espero do outro lado. Um grande abraço e até mais!